super história, essa minissérie, de tudo que a gente puder imaginar, né? De superação, história que conta pra gente um pouco, né? De um perfil de uma sociedade da qual ainda carregamos traços, sombras que precisam ser trabalhadas e integradas. É claro que já melhorou, porém ainda temos muito a melhorar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada desse podcast, fazendo reflexões acerca de filmes e minisséries, que você fica sabendo quais são lá no Instagram, @Renata Simões Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto. Essa semana vamos trocar uma ideia a respeito desta minissérie maravilhosa, A Vida e a História de Madame C.J. Walker. Cara, uma super história, essa minissérie, de tudo que a gente puder imaginar, né? De superação, história que conta pra gente um pouco, né? De um perfil de uma sociedade da qual ainda carregamos traços, sombras que precisam ser trabalhadas e integradas. É claro que já melhorou, porém ainda temos muito a melhorar. E aqui tá um ponto importante que eu acho que a gente precisa conversar. É uma parada que eu sempre vejo assim, algumas pessoas que têm uma tendência de colocar sempre o olhar única e exclusivamente naquela parte, naquele pedaço da história que não foi legal, que definitivamente não pode ou não deve se repetir. E esquece de olhar as coisas boas e as coisas positivas que a história também tem a nos trazer, sabe? Eu acho que a gente tem o dever, já que nós vivemos na dualidade, né? A Terra é um planeta dual, a gente vive num mundo dual, onde sempre existem as duas pontas, os dois lados de uma situação. Então, sim, a história traz pra gente uma série de acontecimentos que, cara, definitivamente não foram bons, e devemos aprender com o que não foi bom para não repetir no futuro. Só que muita coisa boa também aconteceu ao longo da história. E aqui o ponto ele é só esse. E pegar o que é bom da história, sabe? Lançar o nosso olhar também pro positivo, pro belo, pro que de fato contribuiu para que hoje a gente pudesse de repente ter uma história bacana para poder se inspirar, como foi o caso da Sarah Breedlove, que é o nome de nascença da Madame C.J. Walker, né? Então é uma história, cara, mulher que é uma super inspiração para todos nós, meninos e meninas que escutam este podcast. É uma super história de inspiração para todos nós, que a gente pegue essa história e olhe o lado bonito dela. E as coisas que não são legais, que a gente aprenda, solte, né? Solte no sentido de não ficar remoendo, de não ficar apegado só aquilo ali que não foi legal. Olha, cara, isso aqui não foi bom. Solta, perdoa quem tiver que perdoar. Joga, né, o nosso perdão e o nosso entendimento para o inconsciente coletivo e daqui para frente fala, cara, isso que eu soltei, isso que não serve mais, que não faça parte do futuro da humanidade, que não faça parte das minhas ações pessoais, porque essa é a minha bandeira, Renata, essa é a minha luta, Renata, que internamente eu seja capaz de fazer uma revolução para que eu possa, então, construir um mundo diferente. Começando por mim. Cara, o dia que eu tiver, assim, ó, top das galáxias, eu vou transcender. Eu não vou nem precisar de ficar enchendo o saco de outras pessoas. Você tem que mudar, tem que fazer desse jeito. Porque isso não adianta, não dá certo. Nunca foi assim, não é assim, porque é um mecanismo de funcionamento do universo. Não é assim. Não é eu querendo tentar mudar o outro, ou querendo tentar mudar o mundo à minha volta, ou um sistema. Não, eu me mudo, eu mudo a minha postura, eu mudo o meu comportamento. E a partir daí, externamente, coisas vão acontecendo. E ó,
Essa foi uma das mensagens da Madame C.J. Walker pra gente. Na minha leitura, Renata, né? Quando ela fala, eu vou viver do que eu amo fazer, da minha paixão. Ela começa a minissérie falando isso, né? Eu vou viver da minha paixão. E a minha paixão é fazer produtos para o cabelo. Não tem sido fácil, mas eu não estou disposta a desistir. Então, cara, ela tinha tudo para não ter construído o que ela construiu. Mas ela, internamente, no mundo dela, tirou aquela força que a gente fala assim, putz, é isso. Todos nós carregamos isso dentro do nosso coração, todos nós temos essa força, todos nós temos essa possibilidade, essa capacidade, só que a gente decide ou não mexer nisso, né? A gente decide ou não deixar isso vir à tona. O Chico Xavier fala muito isso, é uma mensagem linda que ele veio trazer pra gente. Cara, deixa a sua luz brilhar. Para de deixar que outras pessoas, ou o mundo externo, ou as circunstâncias te ofusquem. Cada um de nós tem os nossos desafios, nós temos as nossas provações aqui nessa jornada, aqui nessa encarnação, mas a gente não pode permitir que lá de fora apaguem a nossa luz aqui de dentro. E aí, quando a gente fala de luz aqui de dentro, a gente fala muito do nosso mundo interior, né? E aí é um ponto que eu quero chegar de reflexão nesse episódio de hoje, que a gente vai falar de fatores emocionais e o tanto que isso fica marcado numa das falas dela, que é no comecinho do filme, que ela fala o seguinte, ela vai explicando o momento que ela foi perdendo a esperança na vida, né? E ela fala, cara, a vida tem horas que eu penso que eu nasci pra sofrer, tem horas que eu penso que, sabe? E aí, quando eu penso nisso, o tempo foi passando e eu deixei de sonhar. Eu fui perdendo a esperança na vida. E eu deixei de sonhar. E aí ela fala o quê? E foi neste momento que o meu cabelo começou a cair. Então aqui tem uma reflexão muito massa pra gente fazer. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha leitura, tá? Minha leitura Renata. E aí, de repente, vai ou enriquecer o mapa de mundo de vocês, ou somar com algo que vocês também acreditam, ou bater com algo que vocês acreditam e tá tudo certo, né? A ideia aqui é a gente trocar mesmo. E para isso eu espero os comentários de vocês, né, gente? Lá no YouTube, lá no Insta, da forma que vocês acharem melhor, mas a ideia aqui é realmente essa da gente construindo essa troca. E aí a minha leitura é a seguinte, cara, quando ela deixa de ter esperança, quando ela para de sonhar, tem alguma coisa dentro dela que vai morrendo, sabe? Sabe, coisas que a gente já conversou nas lives lá do Insta, né? Essa questão da nossa energia vital, dessa força, desse fluido que a gente carrega dentro de nós, né? Que faz a gente se sentir vivo, sabe? E estar vivo é diferente de se sentir vivo, se é que vocês entendem. Estar vivo, meu coração tá batendo, tô respirando, tem atividade cerebral, meus sentidos estão todos funcionando, estou vivo, beleza. Mas eu me sinto vivo quando eu tenho esperança. Eu me sinto vivo quando eu tenho sonhos, quando eu tenho vontade de realizar alguma coisa, de pegar um projeto, desenhar um plano de ação, ir atrás daquilo ali. Isso é papo pro podcast de amanhã, mas a pessoa se empolga e aí, entendeu? Isso faz a gente se sentir vivo, que é muito diferente de estar vivo. Então, quando ela deixou de se sentir viva, isso foi afetando. Nós temos vários corpos, né? Nós somos muito mais do que esse corpinho bonito. Você é muito mais do que esse corpinho bonito aí que você carrega, né? Nós somos muito além disso. Então, nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo mental, nós temos o nosso corpo espiritual. E as nossas emoções, o nosso estado de espírito, a nossa energia afeta. Ela vai afetando, né, os diferentes corpos que nós temos. E pode acontecer um processo chamado de somatização, quando a gente vai acumulando uma carga muito densa nos nossos corpos sutis, chega uma hora que isso acaba passando, de alguma forma, pro nosso corpo físico. E a gente acaba somatizando algumas coisas. Então, como eu tinha feito essa leitura, eu falei assim, cara, na minha visão, na minha leitura, é isso que aconteceu, né? A Sarah vivia uma situação extremamente desafiadora, uma realidade muito dura. Pensa comigo, né? Uma mulher negra, filha de escravos,
pobre, né, numa classe social, numa condição social completamente desfavorecida. E em meio àquilo tudo, né, um marido que tinha sido preso, aí sai da prisão, volta diferente, volta mais violento, bebe e bate nela, enfim, aquele cenário extremamente desafiador. Então ela estava vivendo uma vida num grau, num nível de estresse muito alto. E a gente sabe que quando nós nos encontramos dessa forma, o nosso organismo ele é intoxicado mesmo. Nós somos envenenados por um hormônio que quando ele extrapola os níveis aceitáveis, vamos dizer assim, os níveis normais, que é o cortisol, começa a desencadear ali um monte de problema. E aí eu falei, cara, ela tava estressada, ela tava vivendo num turbilhão, assim, e ela tava muito estressada. Será que isso pode ter alguma coisa a ver com essa perda dela de cabelo? Aí a pessoa curiosa, que eu sou a pessoa curiosa, fui pesquisar na internet. E aí eu acabei descobrindo que existe uma doença, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha vivenciado algo que me fizesse buscar ou pesquisar sobre o assunto, mas achei interessante na minissérie, fui pesquisar, fui procurar, falei, cara, vai que tem alguém que também escuta o podcast ou assiste os vídeos lá no YouTube, que também tem essa curiosidade. Falei, então vou levar porque aqui também é cultura. Tem uma doença chamada alopecia areata. O que é isto, Renata? Calma, eu explico. Alopecia areata é a queda repentina de cabelo que pode começar com uma ou mais áreas calvas circulares que podem se sobrepor. Então, vocês lembram da cena onde a Sarah, né, ela tá em casa, ela tinha acabado de ser agredida pelo marido, ela tava muito triste, tava chorando, e aí alguém bate na porta da casa dela e era a Eddie. E aí a Eddie, provavelmente ela tava ali vendendo de porta em porta, né, levando os produtos e tal para poder oferecer. E aí a Sarah se vira de costas para ela, a porta tá aberta ainda, a Eddie tá na entrada, e a Sarah se vira de costas para ela e vai entrando para casa. Lembra dessa cena? Pois é, foi nessa cena que eu fiquei aguçou muito a minha curiosidade para entender o que era aquilo, porque dá pra ver direitinho naquela cena que são pedaços, né, no couro cabeludo da Sarah, onde tá faltando cabelo, onde ela tava com queda de cabelo, e eram vários pedaços assim circulares, eles mostraram isso. E é exatamente a descrição dessa doença aqui, que é a alopecia areata. A alopecia areata ocorre quando o sistema imunológico ataca os folículos pilosos, podendo ser causada por estresse grave. É claro que essa não é a única forma de desencadear essa doença, ela também pode ser genética, tá? Então pode ser genética, afeta tanto homens como mulheres de todas as etnias. Então, principais causas, fatores genéticos ou fatores imunológicos, e o estresse pode desencadear o desenvolvimento dessa doença. Principal sintoma, perda de cabelo. Então, cara, aqui a gente tá falando, né, de um turbilhão emocional que estava afetando completamente o campo sutil dela, isso somatizou, ela começou a perder o cabelo. É importante, tá, gente? Assim, eu não sou dessas pessoas que falam assim, não precisa ir no médico, você consegue resolver tudo, tá tudo na mente e tal. Eu acredito nisso, mas eu não defendo o fato ou a ideia de que a ciência da terra, a medicina terrena, os remédios devam ser 100% descartados por um motivo muito simples. Renata, mas tá tudo na nossa mente, nós temos uma farmácia interna. Sim. Só que a grande maioria das pessoas, infelizmente, ainda não tem consciência ou ainda não estão desenvolvendo essa capacidade de acessar o que pessoas com grau de consciência mais elevado em relação a isso tudo, né? Que nós somos muito além de um corpo físico, que nós temos um corpo espiritual, que nós temos um corpo mental, que nós temos a capacidade de curar o nosso próprio organismo. Eu acho importantíssimo essa mensagem ser disseminada, mas não são todas as pessoas que já estão no patamar de conseguir isso. Então eu sou super a favor, tá? Não sou dessas pessoas que começam a falar de espiritualidade e vai abdicando de um monte de coisa. Eu acho que tudo é um processo, são fases e a gente precisa ir com calma, né? Slow down, né, galera? Então, recomendações caso isso aconteça, obviamente procurar um médico, procurar um dermatologista, que seria o profissional indicado, e se for necessário, sim, iniciar tratamento, né, passar alguma coisa, porque, cara, eu fiquei pensando, eu falei, cara, vai que
aquele produto da Ed, né, que fez parte do tratamento da Sarah, vai que hoje ele é o princípio ativo de algum medicamento que é utilizado nesse processo da cura dessa, pelo menos dos sintomas, né, de começar a voltar ali a nascer cabelo. Vai que aquela fórmula que elas criaram lá naquela época, hoje pode ser algum princípio ativo de medicamentos que são utilizados, né, no mundo de hoje. Pode ser? Pode ser. Sabemos? Não sabemos. Temos certeza? Não temos certeza. Estamos apenas fazendo divagações e vai que é, né? E aí, a reflexão ela fala isso, então, fui deixando de sonhar, fui perdendo a esperança na vida, o meu cabelo começou a cair. E aí ela começou um tratamento. Ela começou um tratamento com a Ed, onde ela passava um produto, então, mais uma vez, tem ali uma substância, tem alguma química ali, que ajudou o cabelo dela a voltar a crescer. E olha que interessante isso, gente. Lembra, a minha visão quando ela perdeu a vida por dentro, o cabelo dela começou a cair. Aí ela começou a fazer um tratamento. E aí o cabelo dela voltou a crescer. E aí o que ela fala? Quando o meu cabelo voltou a crescer, a minha autoconfiança também voltou. E o que acontece com ela, com a vida dela, quando a autoconfiança dela volta? Quando ela volta a se sentir uma pessoa viva, a se sentir uma pessoa viva. Ela tem vontade de vender o produto, ela tem vontade de conversar com a Ed, de falar com a Ed, cara, a gente pode fazer uma parceria, a gente pode ganhar dinheiro junto, eu sou a prova viva de que isso daqui funciona. Ela voltou a ter vontade. Por quê? Porque ela voltou a ter vida dentro dela. Reflexão que eu quero que você faça, não quero que você faça, a reflexão que eu te convido a fazer é que é uma reflexão que ela é sempre, sempre válida. Você vem se sentindo vivo, você vem se sentindo viva, tá? Não é estar, eu sei que eu tô viva, eu tô aqui te escutando, não é isso. Meu coração tá batendo, tô respirando, beleza, você tá vivo, mas você tá se sentindo vivo. Você tá se sentindo viva. Você tem alimentado os seus sonhos, os seus projetos. Quando você pensa no futuro, vem aquele tanto de coisa boa na sua cabeça porque você tá em meio a uma vida que você ama viver. E se essa não for a sua realidade, se esse não for o seu cenário, o convite é a refletir por quê? E se você deixou de sonhar, ou se você deixou de ter esperança na vida, quando exatamente isso começou a acontecer, e se teve algum fator que desencadeou isso? Porque o que eu quero encerrar esse episódio de hoje, para deixar aí uma provocaçãozinha reverberando na sua mente, cara, pensa nisso, tá? Só pensa nisso, você guarda essa frase no seu coração. A gente não morre quando a gente deixa de existir. A gente vai morrendo aos poucos, quando a gente vai parando de sonhar. As pessoas mais amargas, as pessoas as mais reativas, as mais agressivas, são aquelas pessoas que não se sentem vivas. Pensa nisso. Porque se hoje você não se sente vivo, se você não se sente viva, se você não vem alimentando os seus sonhos, daqui a pouco você vai ser uma dessas pessoas. E não é isso que queremos, não é verdade? Muito bem, com essa reflexão maravilhosa, deixar isso reverberando aí na sua cabeça, nós encerramos esse episódio de hoje da segunda temporada do podcast Papo Cabeça. Lembrando, Instagram, @RenataSimões Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto. E temos uma novidade. Temos uma novidade lá no nosso grupo do Telegram, Galera da Expansão. Você que gosta de temas ligados a autoconhecimento, expansão da consciência, desenvolvimento pessoal, ainda possível, está estudando inglês, ou tem vontade de estudar inglês, ou já estudou inglês, não adiantou muita coisa, ou seja lá o que for, você gosta do idioma, já tendo estudado ou não, tendo vontade de começar ou não, quer estar em contato com o idioma, temos mais essa novidade lá no nosso canal do Telegram. Eu vou soltar algumas dicas de inglês lá, seja de estrutura gramatical, de expressão, de vocabulário novo, o que tiver envolvido com a cena que nós discutimos ou refletimos aqui nos episódios do podcast, eu vou soltando lá no canal do Telegram, os áudios das cenas, expressões. Cara, vai ser muito massa, já está rolando. Se você ainda não faz parte do grupo, fica aqui o meu convite para você integrar esse grupo do Telegram gratuito.
gratuito. Então lá, ó, no YouTube, na descrição do vídeo tem o link pra entrar no canal do Telegram. Ou então lá na minha bio no Instagram, você clica lá na minha bio, tem uma série de links, um dos links é para o canal do Telegram Galera da Expansão. Ou se você já tiver o Telegram instalado aí no seu telefone, você vai lá e digita na busca Galera da Expansão. Vai aparecer o nosso grupo lá maravilhoso, você entra e a gente se vê por lá. E também no episódio de amanhã com mais uma reflexão acerca da minissérie A Vida e a História de Madame C.J. Walker. Um grande abraço e até lá. Tchau!